estamos começando a nossa aula número 38 de matemática e o assunto de hoje é sobre o algoritmo da multiplicação com multiplicação simples. Pegue o seu livro na página 103 da coleção Bemiker, ok? Vamos lá. A escola de Leandro comprou para a secretaria 2 impressoras e cada uma custou R$312. Quanto a escola pagou pela compra? Bem, para qualquer situação ou problema é importante que você leia atentamente e fique atento também aos números apresentados. Nesta questão, diz que na escola onde Leandro estuda, a escola comprou para a secretaria 2 impressoras. Então este é o nosso primeiro dado, 2 impressoras. E cada uma custou R$312. Então o preço de cada impressora são R$312. O problema quer saber quanto a escola pagou pela compra das 2 impressoras. Para resolvermos esta questão, é preciso que você pegue a quantidade de impressoras e multiplique pelo custo de uma delas, certo? Como será esse cálculo matemático? Você vai montar assim. Você vai pegar 2 impressoras e multiplicará por R$312, que é o preço de cada uma delas. O total, ou seja, o produto, será o quantitativo que a escola desembolsou para fazer a compra das 2 impressoras. Então vejamos. Então vamos montar a questão desta forma: 312 vezes 2. Este formato, este modo como nós montamos este cálculo, nós chamamos de algoritmo. Por que algoritmo? Porque os números devem seguir uma sistematização, uma organização, de modo que este número, dependendo da quantidade de algarismos, ele respeite a posição das unidades, a posição das dezenas e a posição da centena. Então observe que o número 312, do modo como ele está organizado no seu visor, ele obedece esse critério. Então temos o 2 que está na casa das unidades, o 1 que está na casa da dezena e o 3 que está na casa da centena. Quando você vai multiplicar por 2, que é apenas um algarismo, ele deverá seguir a linha da unidade. Se fosse multiplicado por 12, por exemplo, então o número que está ocupando a dezena ficaria na coluna da dezena, certo? Então quando você fizer este cálculo no seu caderno, você deve prestar muita atenção no momento de montar o cálculo de multiplicação, porque do contrário, se você encaixar algum número de forma errada, você fatalmente irá errar a questão, ok? Então montamos aí a questão. E agora vamos começar a fazer a multiplicação. Lembro ainda, tenha em mente a tabuada, certo? Neste primeiro momento, eu creio eu que a maioria de vocês ainda não tem memorizado a tabuada. Então é bom você estar com a tabuada do lado para resolver estes tipos de questões. E aproveite e vá memorizando, peça ajuda de um adulto, tá ok? Vamos lá. Então comecemos o cálculo sempre pela unidade, ou seja, 2 vai ser multiplicado por 2, certo? 2 vezes 2 é igual a 4. Então a resposta também começa encaixando o número na unidade. Agora vamos multiplicar o 2 por 1. Então vamos colocar outra setinha. Agora vamos fazer o seguinte cálculo. 2 vezes 1 é igual a 2, ou seja, qualquer número multiplicado por 1 é igual a ele mesmo. Então vamos colocar a resposta aqui embaixo. O 2 tem que estar alinhado com o número 1, que é o da coluna da dezena. Agora vamos multiplicar o 2 por 3. Então vamos lá. 2 vezes 3 é igual a 6. Então colocamos o 6 alinhado embaixo do número 3, que representa aí a casa da centena. Tá certo? Então, 312 vezes 2 é igual a R$624. É o valor do desembolso das impressoras, ou seja,
o quanto que a escola pagou para adquirir as duas impressoras. Suponha agora que a escola tenha comprado 5 impressoras iguais àquelas. Então vamos multiplicar. Bem, nesta questão o valor da impressora não mudou, continuou sendo 312. Agora, a quantidade comprada agora aumentou. De 2 pulou para 5 impressoras. Então o raciocínio será o mesmo. Você vai colocar 312 e multiplicará por 5 unidades. Então, montando a questão, vai ser assim: 312 vezes 5. Obedecendo sempre a posição de cada algarismo, o 5 deverá estar alinhado com o número 2 na casa das unidades. Então, comecemos a multiplicar 5 vezes 2. 5 vezes 2 é igual a 10. Se o resultado é 10, o 0 vai ficar na unidade e 1 será elevado à coluna da dezena, certo? E será somado com o total desta dezena. Então vamos multiplicar agora o 5 por 1. 5 vezes 1 é igual a 5. Com mais 1 que ficou fora é igual a 6. Agora vamos multiplicar 5 por 3. 5 vezes 3 é igual a 15. Como não tem nenhum número por fora para somar, então você vai encaixar o número 15 e o resultado será 1.560 reais, que é o valor do desembolso da escola, caso ela compre 5 impressoras. Dona Lia comprou 2 rolos de barbante com 50 metros cada um. Ela tem de amarrar 35 pacotes de livros usando 2 metros de barbante para cada um. Será que ela comprou a quantidade suficiente de barbante? Bem, caro aluno, esse problema ele é um pouco trabalhoso, mas não é difícil, desde que você extraia os dados necessários para fazer os cálculos, tá ok? Então a primeira situação é calcular 2 rolos de barbante com 50 metros cada um. Bem, essa questão é bem simples, você poderia até resolver de modo mental. Se um rolo tem 50 metros, 2 rolos só poderá ter 100 metros. Esta é a resposta. Mas como estamos estudando multiplicação, é bom a gente fazer o cálculo para que a gente possa, de modo lógico, chegar na resposta exata sem titubear, tá certo? Então vamos fazer o cálculo da primeira situação, que é calcular 2 rolos de barbante com 50 metros cada. Então vamos montar a questão. 50 metros vezes 2, ou seja, 2 rolos, né? Então vamos começar multiplicando por 0. 2 vezes 0 é igual a 0, ou seja, qualquer número multiplicado por 0 é igual a 0. 2 vezes 0 é igual a 0. Agora vamos multiplicar 2 por 5. 2 vezes 5. 2 vezes 5 é igual a 10. Como não tem nenhum número por fora para somar, então o resultado é igual a 100. Então, nesse primeiro momento, descobrimos que os 2 rolos de barbante vão ter 100 metros. Agora vamos para a segunda situação. A segunda situação, você irá calcular 2 metros de barbante por 35 pacotes de livros, tá ok? Então, na primeira situação, já resolvemos parte do problema. Dona Lia comprou 100 metros de barbante. Agora, vamos fazer o cálculo na segunda situação. Temos 35 pacotes de livros multiplicado por 2 metros de barbante. Então, vamos começar a calcular 2 por 5. 2 vezes 5 é igual a 10. Se é o número 10, então o 0 vai ficar na unidade e 1 vai subir para a dezena e será somado ao total da dezena. Agora vamos multiplicar 2 por 3. 2 vezes 3 é igual a 6. 6 mais 1 é igual a 7. Então, Dona Lia efetivamente gastou apenas 70 metros de barbante para enrolar 35 pacotes de livros.
A pergunta quer saber: será que ela comprou a quantidade suficiente de barbante? Sim. A sua resposta deverá ser sim. Por quê? Porque ela comprou 100 metros e ela apenas consumiu 70 metros, ou seja, sobrou barbante. Então foi mais que o suficiente para empacotar, aliás, para enrolar os 35 pacotes de livros. Então a sua resposta poderá ser parecida com essa. Sim, Dona Lia comprou a quantidade suficiente de barbante. Galerinha, agora é com você. Pegue o seu livro de matemática da coleção Beniquer e faça as atividades número 2, página 104, e a atividade número 3, da página 105. Apenas estas duas atividades. Atividades número 2 e atividade número 3, páginas 104 e 105. Se você não memorizou ou decorou a tabuada, pode usar a tabuada para você conseguir fazer os cálculos, tá ok? É importante que você comece a memorizar a tabuada. Peça ajuda ao seu responsável para que te auxilie nessa missão na memorização das tabuadas, tá ok? Bons estudos e até a próxima aula.